em dia é muito difícil nós encontrarmos uma pessoa que não tem um aparelho celular. Mesmo que seja de um modelo mais simples ou mais antiguinho, todo mundo acaba tendo em mãos essa ferramenta em virtude da era tecnológica que nós vivemos atualmente. Eu mesma, por exemplo, não consigo me ver sem essa ferramenta, porque imaginem vocês como eu gravaria esse podcast sem o meu smartphone para me auxiliar, né? Claro que nós temos computadores, né, que fazem essas funções, mas não com a mesma versatilidade de um aparelho celular. Mas em contrapartida, apesar de todos os benefícios nas funcionalidades que os smartphones nos trazem hoje, muitas pessoas acabam tendo um certo receio com essa tecnologia, no sentido de que nós ouvimos falar que aparelhos celulares emitem radiação. Então isso já deixa a gente com uma pulga atrás da orelha pensando, né? Puxa vida, mas será que essa radiação é perigosa? Você já pensou nisso? Ou melhor, por que será que os celulares emitem radiação, ou usam radiação, ou possuem radiação? Que coisa mais estranha, para que serve a radiação no aparelho celular? Para descobrir um pouquinho sobre isso e muito mais, acompanhe agora o nosso capítulo do Radion sobre radiação de celular é perigosa? Fique ligado! Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui é a Paola e hoje no nosso episódio, no nosso podcast, eu vou falar um pouquinho sobre as radiações dos celulares, né? Mas antes de eu falar disso, eu queria só fazer uns comentários, né? Duas coisas, na verdade. A primeira coisa é que um amigo meu me alertou que eu tenho o hábito de falar nós do Radion e faz eu parecer meio esquizofrênica, porque, na verdade, sou só eu que faço esse podcast. Mas quando eu falo nós, eu me refiro a mim e a vocês. É um hábito de professor, eu acredito, de ter essa inclusão, né, de tanto eu que estou falando quanto vocês que estão ouvindo, de todos nós fazermos parte do podcast, né? Não apenas eu que gravo, né, mas vocês que escutam e participam aí na cabeça de vocês. E a segunda coisa é que nos episódios anteriores eu vinha tentando falar de uma maneira um pouco mais formal, com a expectativa de tentar fazer com que o conteúdo ficasse um pouco mais claro e tudo mais. Só que eu reparei que parece que eu tô lendo quando eu tô falando, e na verdade eu tô explicando, então eu vou parar de fazer isso. Além disso, quando eu falo, né, dessa maneira que parece que eu estou lendo, fica muito artificial e gente do céu, sério, se vocês tivessem noção de como é trabalhoso gravar esse negócio, tentando falar de um jeito sem erros, porque eu escrevo os tópicos que eu quero abordar quando eu tô conversando com vocês, mas é muito complicado falar sem errar, né, quando eu tô explicando, então eu acabo tendo que regravar várias vezes o mesmo take. Mano, isso é muito terrível. Então eu vou parar de fazer isso, tá? Eu vou falar do jeito como se eu estivesse dando uma aula, eu vou tentar explicar da melhor forma possível, mas sem esse negócio de edição pra ficar mais natural, porque, sério, sem condições. Enfim, pessoal, então, tendo dito isso, a gente pode começar a falar então aí sobre as radiações, né, dos celulares, né, como eu comentei no início, né, hoje em dia a gente utiliza celulares pra caramba, né, inclusive a gente é meio refém, né, dessa tecnologia, não sei vocês, mas eu sempre tô grudada nesse troço aqui, que por um lado é bom, mas por outro é ruim, né, o bom é que a gente resolve muita coisa ali na versatilidade, né, da comunicação, mas o ruim também é que a gente não tem um minuto de paz na vida, porque todo mundo sabe que nós estamos no celular e acaba que tem uma demanda ali de cobranças do você não viu o celular, te mandei mensagem, você não viu, não sei o que, tudo para ontem, né? Então, enfim, né? Não é o ponto aqui no podcast, mas né, o ponto é, todos nós utilizamos celulares pra caramba e às vezes a gente fica meio pensando nisso, né? Que como um negócio ali que usa radiação, se isso não faz mal pra gente, né? E especialmente porque, como a gente falou anteriormente, já que em outros episódios, né? Quando a gente fala em radiação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é tragédia, é Chernobyl, é morte, doença, câncer, né? Então a gente já pensa em desgraça. E como nós vimos no episódio anterior que a radiação tem essa capacidade de causar dano, né? Então quando a gente pensa em radiação e celular, a gente já imagina que pode acontecer alguma coisa. E realmente, né, o celular, ele realmente possui radiação, ele emite radiação, mas não do jeito que vocês estão pensando.
O tipo de radiação que o celular utiliza é um tipo diferente do que nós vimos no episódio anterior, que são aqueles que causam os danos, né? Os efeitos radioinduzidos. Essa radiação que o celular emite, ela é uma radiação que ela não tem capacidade de causar esses mesmos efeitos. Se vocês lembrarem, no episódio anterior eu havia mencionado que para que a gente tenha um efeito biológico, a gente depende de alguns fatores, dentre os quais a gente tem ali o principal, que é o tipo de radiação, né? Entre outros, né? Mas então vejam que existe mais de um tipo de radiação, não é apenas um único tipo. E é justamente por nós termos tipos diferentes de radiação que nós podemos saber quais são as que causam danos e quais são as que não. Basicamente, a diferença entre as radiações que fazem mal e as radiações que não fazem mal vai estar na energia da radiação e também na maneira como essa energia é entregue ao corpo quando a radiação passa por nós. Pensando nisso, quando nós falamos de efeitos biológicos, a gente pode citar um tipo de classificação que tem relação com a energia da radiação, que são as radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. Vejam que as radiações têm muitas origens e têm muitas características que diferenciam umas das outras, mas quando nós falamos de efeito biológico, falar sobre a energia é um bom ponto, né? Um bom meio de a gente conseguir distinguir. Então, quando nós temos uma radiação que nós chamamos de radiação ionizante, são justamente os tipos de radiações que possuem muita energia, que quando passam pelo corpo, têm o potencial de causar os danos biológicos, que são justamente os danos que nós havíamos comentado no episódio anterior aqui do Radion. Né? E essas radiações, né, por que a gente chama de ionizante? Né? O que é ionizar? Bom, vamos ver como é que eu vou conseguir explicar isso aqui de um jeito para leigos, né? Se vocês forem lembrar, né, quando eu comentei com vocês lá, né, sobre o porquê a radiação faz mal, a gente viu que a radiação, ela tem a capacidade de desestruturar a nossa fabriquinha celular, né? Ela pode causar danos nas engrenagens que são importantes para que a célula funcione adequadamente e vai fazer com que ela passe a ter, né, um problema muito ruim ali, que ela não consiga funcionar, né? Ou a célula acaba morrendo, ou a célula acaba tendo ali uma mutação. Isso fisiologicamente falando. Mas se a gente for olhar a nível físico, né, o que acontece? Essa desestruturação desses componentes celulares acontece porque a radiação ionizante tem uma energia capaz de desestruturar os átomos que compõem as moléculas das nossas células. Então, esse é o princípio físico pelo qual ocorre o efeito biológico. Então, e esse processo a gente chama de ionização, né? Quando a gente tem essa desestruturação do átomo por meio da radiação, a gente chama de ionização. Então, por isso que é classificado como radiação ionizante. E essas radiações ionizantes, né, a gente pode chamar ali, né, classifica ali, por exemplo, o raio-x, que é o que nós usamos na área médica, né, a radiação gama, que inclusive, né, para quem gosta aí dessa área geek, né, a radiação que o Hulk foi exposto para virar o Hulk, né, ainda vai ter um episódio aqui que eu vou falar desses negócios aí de ficção científica, do público mais geek aí, mas com alguém que vá saber me conduzir, porque eu não entendo dessa área, tá, gente? Mas enfim. Então, são essas radiações, né, que nós chamamos de ionizantes. As radiações não ionizantes são justamente radiações que não têm essa energia para fazer essa desestruturação atômica. Então, logo, se não há desestruturação atômica, a gente não vai ter nenhum processo de desestruturação de moléculas. E logo, a célula não vai sofrer nenhum dano induzido por uma radiação que não tem energia para isso. O que pode acontecer com uma radiação não ionizante é um outro tipo de efeito, mas que daí não é por meio de ionização, e sim por meio de excitação do átomo, que vai causar um aquecimento. E, inclusive, é exatamente assim que funciona o micro-ondas. O micro-ondas é uma radiação não ionizante, não possui energia para desestruturar os átomos, para ionizar os átomos, mas possui energia para fazer excitação. Então, ele faz um agito, ele chacoalha os átomos, por assim dizer, e esse chacoalhar faz com que a gente tenha atrito que vai gerar
calor, por isso que o micro-ondas esquenta. E assim como o micro-ondas, outras radiações ionizantes, a depender da frequência ali, também podem acabar causando aquecimento que no corpo humano pode virar uma queimadura. Mas isso é muito específico, tá, gente? Então, para telefonias, para celular, área de comunicação que utiliza radiofrequência, então tanto celular, né, quanto Wi-Fi, isso não é possível, né? É tudo feito de acordo com muitos critérios, né? Existem muitas normativas, muito controle em cima disso, tanto que nós não temos nenhum registro de pessoas que sofreram com problemas de queimaduras relacionadas à telefonia ou radiofrequência, exceto quando o telefone explode, mas daí é outra história, né? E é por um defeito de fabricação, problema na bateria, enfim, qualquer outra coisa, não em decorrência da radiação. Radiação essa não ionizante. E vejam que nós estamos imersos num mundo de radiação. Porque quando a gente fala em radiação, como eu falei, não são todas as radiações que vêm da radioatividade. Tem muitas fontes de radiação que nós temos aí no dia a dia que passam por nós e a gente nem vê. Ainda vai ter um episódio que eu vou falar, né, sobre as origens das radiações, né, as aplicações aí, mas isso mais pra frente. A gente pode comentar até aqui, por exemplo, né, tipos de radiações que não são ionizantes, né? Então a gente já viu que tem o micro-ondas, que tem a radiação do celular, né, a radiação que faz transmissão de imagem de TV, de satélite, tudo isso é radiação não ionizante, né, radiação de radiofrequência, né, ondas de radiofrequência que a gente chama. A gente tem também, por exemplo, a luz visível. A luz visível a gente só enxerga porque a gente tem luz, e luz é uma radiação. Ultravioleta, que vem do sol, é uma radiação. Infravermelho é uma radiação, inclusive muito curioso, né? Até pensei em comentar com vocês. Agora que a gente está nessa época de pandemia, que tem aí coronavírus, né? Então a gente está tendo monitoração de temperatura na entrada de estabelecimentos que são feitos por aqueles termômetros que parecem uma pistolinha. E não sei se vocês perceberam, né? Esses termômetros pararam de aferir a temperatura na testa, né? As pessoas agora fazem aferição no punho, que é ilógico, mas elas, né, fisiologicamente falando, não faz sentido, mas elas fazem no punho porque alguém, né, criou uma teoria de que essas pistolinhas de medição de temperatura batem com um laser na sua glândula pineal e faz não sei o que lá. Eu não sei quem que tem tanta criatividade para ficar criando essas teorias de conspiração com radiação. E isso não faz nem sentido fisicamente, nem fisiologicamente, né? Mesmo que fosse assim, só um neurocirurgião com um equipamento muito calibrado para conseguir chegar a atingir a glândula pineal, né? Imaginem, né? Mas assim, fisicamente isso está incorreto, porque o termômetro infravermelho, esses termômetros de pistolinha, ele mede a nossa emissão de radiação infravermelha. A radiação infravermelha é uma radiação que é emitida por corpos quentes, como nós, por exemplo. Então, o termômetro ele simplesmente mede a nossa emissão de radiação, e não o contrário. Ele não lança nenhuma radiação em nós, né? E outra, mesmo que lançasse alguma coisa infravermelho na gente, infravermelho é não ionizante, não tem capacidade de causar dano, tampouco algum dano na glândula pineal, né? Isso é ilógico, ok, gente? Enfim, então, dadas essas diferenças, então vejam que a gente não precisa ter nenhuma preocupação com relação a essa radiação aí, né, não ionizante, né, radiações de celulares, porque realmente não causa nada. É muito mais um terror, porque quando a gente pensa em radiação, a gente associa coisas ruins do que uma coisa concreta, né, então não há relatos disso em literatura, né, eu pelo menos não encontrei nada disso, e assim, né, a gente saberia se essa radiação fizesse mal por uma questão estatística, né? Muitas pessoas apresentariam de repente aí uma incidência muito grande de cânceres, de tumores cerebrais, né? Que é o que as pessoas falam que o celular faz, né? A gente teria uma incidência muito significativa, né? A gente veria isso estatisticamente, e não é o que acontece. Então, e outra, né? Mesmo se alguém um dia venha ter um câncer, a gente não tem como saber de onde veio. Se para radiações ionizantes, né, como eu comentei no episódio anterior, a gente já não consegue correlacionar para uma radiação não ionizante, então menos ainda. Ah, mas o aquecimento causado pela radiação do celular pode causar uma alteração biomolecular por causa do calor. Bom, mas daí qualquer coisa que esquenta pode causar, né? Não é só a radiação do celular, né? Então, complicado a gente fazer uma afirmação dessa maneira levianamente, né? Então, tendo dito isso, eu espero que tenha ficado esclarecida aí para vocês essa questão das radiações e dos celulares, e fiquem à vontade para ficar enfiado no celular ouvindo muitos podcasts, inclusive o meu, né, e usando aí suas redes sociais, e enfim, sem medo, porque a radiação não vai arrancar um pedaço seu, não vai te causar mal nenhum,
Pelo menos é o que a ciência nos diz e fisicamente é o que faz sentido. Então, espero nos vermos, né? Nos ouvirmos no nosso próximo episódio. E, claro, fiquem ligados!